Se você ainda opera contra a tendência, assiste esse vídeo aqui antes de você quebrar mais uma vez. Presta muita atenção, vou tentar ser o mais breve e direto possível. Eu quero primeiro dar um aviso para vocês. Vocês estão vendo um QR Code aqui na sua direita? Esse QR Code aqui é da maior corretora de Forex hoje, na minha opinião, que é a TIC1000. E eu dei uma aula extremamente completa sobre Forex, onde eu abordo desde o passo a passo para você abrir conta até modelo operacional que eu desenvolvi, né, dentro do meu método CPGE. E eu vou vender essa aula, né, a R$ 500. Só que antes eu vou dar a oportunidade para você que está aí do outro lado ter acesso a essa aula sem que você tenha que comprar ela. A única coisa que você tem que fazer é se cadastrar no link que está aqui, ó, escaneia o QR Code, você já vai cadastrar diretamente no meu link e você precisa ativar a sua conta depositando US$ 100. Se você fizer isso, você ganha o acesso a essa aula completa, tá? E esse valor você pode operar lá, enfim, é só para você se ativar pelo link. Se você fizer isso, me chama pelo link que está aqui embaixo na descrição da sala ao vivo e fala, ó, eu fiz lá o depósito e aí eu vou te mandar o acesso dessa aula para você poder assistir de graça e na semana que vem eu vou começar a vender essa aula por R$ 500 para quem quiser dar os primeiros passos no Forex. Mas antes você tem essa oportunidade. É bem fácil, escaneia, abre a conta, deposita US$ 100 e você já vai receber essa aula. Aí você me chama, Arthur, eu fiz o depósito e eu vou te disponibilizar essa aula. Fechou? Vamos lá então. Operar contra a tendência. Uma das coisas que mais faz as pessoas quebrar operando, principalmente no day trade. Por que principalmente no day trade? Porque na maioria do tempo, o preço ele engata uma tendência, toda hora está abrindo e fechando um candle, e as pessoas elas ficam sempre naquela falsa ilusão de que ela vai acertar a máxima do dia ou que ela vai acertar a mínima do dia. Com isso, ela acha que ela vai vender, o mercado vai derreter, ou ela vai comprar, o mercado vai explodir, e nisso a pessoa começa a tomar um monte de stop. E aí eu vou te ensinar algo nesse vídeo que é muito importante, que se você levar aí para o resto da sua vida operacional, você vai conseguir se livrar desse ciclo de fracasso, principalmente se você é do tipo que caça topo ou caça fundo. Qual que é o grande problema, né, de você tentar adivinhar um trade contra a tendência? Você vai errar muitos, tipo, o preço está numa tendência de baixa. Então você vai errar muitos, por exemplo, aqui, ó, você vai comprar, cadê minha setinha? Ó, você vai comprar aqui, o mercado vai cair, vai te estopar. Da mesma forma, aí você vai tentar uma compra aqui de novo. O mercado, ele vai te estopar, depois você tenta uma compra aqui, ele vai te estopar, depois você tenta uma compra aqui, o mercado começa a andar um pouco a seu favor, você pensa, nossa, eu vou zerar aqui porque vai que o mercado volta e me estopa de novo. E depois ele faz um movimento aqui e você não capturou esse movimento, por quê? Porque pela quantidade de stop anterior, você não tem mais confiança de deixar o trade desenvolvendo. E esse é o grande problema. A conta, na maioria das vezes, não fecha. Os seus stops eles são sempre maior do que os seus ganhos, né? E na maioria das vezes, quando chega o momento do ganho, você não extrai tudo desse ganho. E eu digo para vocês também, é muito difícil, por exemplo, você conseguir surfar todo o movimento, você comprar aqui, ó, na formação do fundo e sair, por exemplo, lá na máxima do dia, né? É quase impossível isso. Primeiro, né, pela questão do psicológico, você já vai estar com sua mente zoada, né, do tanto de stop que você tomou. E segundo, que, pô, é muito difícil você pegar a mínima do dia e vender na máxima, né? Não deveria nem ser o foco. Mas eu vou te apresentar uma solução que foi a solução que me ajudou demais lá atrás, porque eu também era esse tipo de pessoa que caçava, né? Tentava adivinhar a reversão o tempo todo e eu tinha um negócio errado na minha mente. Se você tem isso também, eu vou te ensinar como que você não pode pensar dessa forma. Eu pensava que para eu ter um dia bem sucedido, por exemplo, eu precisava vender aqui na máxima do dia, né, e sair aqui na mínima. Eu tinha isso na minha cabeça. Só que com o tempo, com o passar dos anos aí, eu tô desde 2014, né? Estamos em 2025, já vou para 11 anos. Eu entendi que eu não preciso capturar todo esse movimento. Se eu conseguir pegar, ó, esse pedacinho aqui, ó, dependendo, eu já matei o dia. Isso mudou muito para mim, porque eu parei de me preocupar em, eu preciso comprar aqui, porque se o mercado explodir, eu vou perder o movimento. Não tem problema. Se o mercado começar a subir e eu pegar esse pedacinho aqui, ó, para mim já tá ótimo, eu já consigo fazer meu dia, entende? E aí, existe também um método que eu quero te passar aqui para você evitar esse tipo de trade que eu considero um trade kamikaze, sabe? Você ficar tentando adivinhar. Muitas vezes as pessoas fazem isso aqui. O preço está caindo, por exemplo, ó, o mercado começa a engrenar um movimento de baixa, né?
Aí a pessoa vem e compra aqui, acreditando que o mercado vai subir. Aí o preço sobe, depois volta de novo. Aí ela compra aqui de novo. O preço sobe, volta de novo. Aí ela compra aqui de novo. Esse, no meu ver, é um jeito errado. Qual que é o jeito certo para você mitigar esse risco? Vamos lá. O jeito para você mitigar isso é quando você perceber que o mercado ele está com dificuldade em renovar o topo ou em renovar o fundo, porque o preço não vai cair eternamente, né? Ele não vai ficar caindo para sempre aqui, tampouco também ele vai ficar subindo para sempre, né? Isso não existe. Em algum momento o mercado começa a demonstrar cansaço. E quando que a gente observa isso? Quando a gente percebe, por exemplo, que o mercado ele já não está mais rompendo aqui o topo prévio, ou ele não está mais rompendo aqui, ó, o fundo prévio. Nesse momento aqui, é um momento mais propício para se tentar operações. Só que mesmo aqui, nós temos dois tipos de movimento. Eu não quero confundir muito a cabeça de vocês, mas nós temos um primeiro movimento que ele é bem mais seguro do que adivinhar topo e fundo, mas ele ainda é arriscado, porque ele não representa reversão, que eu chamo isso de quebra de estrutura micro. E nós temos o segundo tipo de movimento, que ele sim representa reversão de tendência e ele é bem mais seguro, que é a quebra macro. Arthur, você está falando grego. Pessoal, em um único vídeo eu não consigo destrinchar tudo aqui para vocês. Por isso que todo vídeo aqui eu sempre convido você que está aí do outro lado para operar ao vivo comigo. Se você já tentou um monte de curso, mentoria e não conseguiu ter resultado, eu não quero te vender mais um curso. Eu quero te vender uma experiência de você operar comigo, ao vivo. De você enxergar o mercado através dos meus olhos. De você enxergar o momento que eu vejo uma compra, o momento que eu vejo uma venda. É isso que eu estou te oferecendo. Então, se você tiver interesse, o link está na descrição. Mas vamos lá. Normalmente, os movimentos que eu priorizo para pegar nessa falha de estrutura são movimentos aonde, na maioria das vezes, deixa eu apagar isso aqui, o mercado ele desenhou a tendência, certo? Então, uma tendência de alta. Ele corrige próximo aos 50% desse movimento, que é uma região limite da correção, e ele volta para tentar romper o topo prévio. E ele não consegue romper. Esse aqui é o movimento ideal, ao meu ver, porque nós estamos diante de uma falha de estrutura macro. Uma falha de estrutura macro sinaliza reversão de tendência. E esse movimento aqui tem um grande potencial de jogar o mercado, por exemplo, para a mínima do dia. Ou se o mercado tiver uma tendência de baixa, ele jogar o preço para a máxima. Por exemplo, aqui, ó, a gente vê o mercado fazendo um movimento de baixa aqui, ó. Fundo, volta para romper fundo, fundo, topo. Olha nesse momento aqui, só que aqui já era fechamento do pregão, né? A gente começa a ver que o mercado ele já não consegue mais romper o fundo prévio. Aí nesse momento aqui a gente passa a observar gatilhos, né? Porque eu sempre olho gatilho antes de tomar alguma decisão. Na sexta-feira, por exemplo, nós tivemos um movimento no Bitcoin semelhante, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Cadê? Ah, tu já estava no Bitcoin. Olha só, olha como o mercado ele abre, né, em um padrão aqui de consolidação, certo? Aí o mercado joga lá para cima na máxima, ok? Ele tenta romper, não consegue, volta a tentar buscar a mínima, agride máxima novamente, e quando ele vem para romper máxima, olha como a gente já percebe a formação de gatilhos de rejeição, né? Aqui a gente tem um cenário se unindo. O método CPGR, que é o método que eu desenvolvi, e que é um método que funciona, um método extremamente consistente, né? Eu já tenho mais de 2.500 alunos até hoje, alunos consistentes, alunos que já vivem de mercado através do método CPGR. O bom disso é porque o método CPGR ele é seguro. O método CPGR ele precisa de 4 confirmações para que você abra um trade, né? Então é um quebra-cabeça, uma peça se encaixa na outra. Então, nesse caso aqui, quando o mercado ele volta para tentar romper o topo prévio, a gente começa a ver o que? Entrada de rejeição através de gatilho. E esse aqui, por exemplo, foi um trade que desenvolveu 2 vezes o risco. Era um stop aqui, ó, de mais ou menos 3.500 pontos, mais ou menos, né? Chegou a pagar quase 2 para 1, perdão. Então, se a pessoa pega na vantagem aqui com stop ali mais ou menos uns 2.600, 2.700, teria dado 3 para 1. Se pega na ruptura, chegaria próximo de 2 para 1. Mas o que eu quero dizer? É um trade que tem uma eficácia muito maior do que você simplesmente querer arriscar o topo. Por exemplo, aqui, olha como o preço sobe, ó, subiu, ganhou pressão, e você quer vender aqui.
você está caçando o topo. Arthur, mas ele caiu. Beleza, caiu, mas caiu pouco, não se desenvolveu muito. E se o pregão não tivesse fechado, grande chance do mercado ter continuado esse movimento aqui. É porque o pregão fechou. Então, se você voltar dias que o mercado está em tendência e você ficar nessa de querer vender, vou vender aqui, arriscar o topo, na maioria das vezes o mercado volta a seguir o movimento da tendência, porque esse é o padrão. O que é uma tendência de alta? Não é rompimento de topo? Uma tendência de baixo não é rompimento de fundo? Você fazendo isso que eu estou te ensinando aqui nesse vídeo, você vai mitigar muito a quantidade de stop que você toma. Eu acho que ninguém, nenhuma pessoa deveria pegar esse tipo de trade de reversão arriscando topo e fundo. Na minha opinião, eu não acho nem um pouco efetivo. Por quê? Você vai tomar uma quantidade significativa de stop e quando você acertar o lado, você não vai ter psicológico para deixar o mercado desenvolver. E esse é o grande problema, ao meu ver. Porque aí você vai perder muito e quando você ganha pouco. Tá? Então passem a observar as falhas de estrutura. Isso vai ajudar muito você na sua performance de pegar operações contra a tendência. E não se esquecendo, cadastre aqui no link, deposita $100 que eu vou te mandar uma aula completa que eu dei de Forex, mostrando desde o básico até ali a parte de metodologia aplicada no Forex. Fechou? No mais é isso, tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu!